com ele, tá? Depois a gente... Tá joia, obrigada. Bom, pessoal, vamos colocar ali, né? Isso, já, o pessoal já sabe, né? Ouve o barulhinho, já todo mundo, né? Autorizando a gravação. Esperar dar mais 5 minutos, mais 2 minutinhos, dá 19h05. Antes de começar a aula, a gente vai tratar um pouco sobre a questão da recuperação. Eu vou fazer uma demonstração para todo mundo, porque eu sei que às vezes fica, apesar de estar o texto ali, eu peço para um monte de gente ler, mas sempre tem alguém que tem uma interpretação diferente. Então, vou colocar o vídeo, vou colocar reproduzir o Moodle aqui para vocês, explicar direitinho, tá? Mas é bem simples, a forma que vocês têm, tanto para saber se você precisa ou não, né, da recuperação das notas, como vai fazer também, então hoje a gente vai começar com isso, e depois eu vou começar a falar sobre a disciplina de tecnologia. Espera mais um minutinho só, já estamos com quase 50 pessoas, aí a gente já começa. Já vou começar aqui compartilhando uma tela com vocês. Vocês estão enxergando direito? Está pequeno? Como é que tá? Tá boa para vocês? Para mim está bem pequeno. Mas é que, Francis, você está vendo no celular, né? Como é que tá? Verdade. Mas você sabe que o texto da semana, igual eu falei para você, eu imprimo tudo, né? Mas mesmo impresso, é bem pequena a letra. Que às vezes a forma que a gente consegue os textos, né, em PDF, às vezes fica difícil mesmo, né? É bem pequenininho mesmo impresso. Fica difícil mesmo, né? Eu leio tudo no computador, que aí dá para você aumentar a letra, fica mais fácil, né? Mas vocês, o pessoal que está vendo no computador, vocês estão conseguindo enxergar? Porque é importante que vocês enxerguem o que eu estou projetando na tela. Vocês estão enxergando ou não? Sim? Tá bom. Sim. Ó, então eu vou começar a falar. falar... Mas está escrito disciplina 2, Roberto? É isso mesmo. Eu vou começar... Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Ó, então eu vou começar a falar agora. Eu vou apresentar um pouco para vocês, depois a gente tira dúvidas, tá bom? Eu vou pedir só um pouco de paciência para vocês, porque hoje como eu estou com três dispositivos aqui, eu tenho que controlar os três, então às vezes eu estou um pouco perdido aqui também, tá? Mas vamos lá. Então, a recuperação, vamos lembrar o que a gente fez. É sobre as disciplinas 2, 3 e 4. Lembrando, a disciplina 1, como é uma disciplina da autonarrativa, essa a gente não tem recuperação. Vocês têm realmente, quem não fez, tem que realmente fazer atividade, tá? Então, o que nós fizemos na disciplina 2, disciplina 3 e disciplina 4? Vocês tinham 3 fóruns e vocês tinham que escolher entre 2 fóruns. Então, vocês tinham que pôr uma postagem em 2 fóruns e fazer a atividade final, certo? O que nós fizemos? Nós modificamos. Então, recuperação. Para cada disciplina, você tem uma única atividade, que eu vou mostrar para vocês, certo? Então, vocês não precisam fazer o fórum e não precisam fazer a atividade final. O que eu tinha feito? Eu tinha ocultado de todos vocês, porque no Moodle a gente pode ocultar, e algumas pessoas me pediram, Roberto, para eu fazer a atividade final, eu estava no texto que eu tinha feito no fórum, então o que eu fiz? Se vocês perceberem no Moodle, a entrega da atividade final e o fórum, ele está visível para vocês. Só que vocês não vão conseguir postar nenhuma atividade. Eu fechei a postagem. E é isso mesmo que vai acontecer. Porque vocês não vão precisar mais fazer. Tá bom? Então, o que acontece? Outras pessoas me perguntaram, quando eu ocultei, muitas pessoas foram no bloco de notas e falaram nas notas, sumiu a minha nota. Não, ela não sumiu, ela está ali de novo. Então, agora, para não causar menos confusão, eu pus tudo de volta. Então, também vou mostrar para vocês, quando vocês forem na nota, como que vocês conseguem saber quais atividades vocês fizeram ou não. Tá bom? Então, vocês podem perguntar para os professores,
tá? Mas às vezes os professores não conseguem atender vocês a tempo, então vocês conseguem ver isso também, tá bom? Como que funciona? Lembrando, para você ser aprovado na disciplina com 100%, você precisa fazer atividade final e precisa fazer pelo menos um fórum. Fez um fórum, atividade vale 50% e um fórum vale 25%. Você fez 75%, você não precisa fazer mais nada. Se você fizer mais uma atividade, ou alguém não está me ouvindo ou é só a Michele? Vocês estão, todo mundo está me ouvindo, não? Sim. Tá bom, então. Então é só você, Michele, sai do teu dispositivo e volta, tá bom? Então, o que a gente tem? Então, vocês precisam fazer, para ter 100%, uma atividade e 2 fóruns. O que nós fizemos? Nós vamos fazer que vocês tenham esse 100% apenas na atividade de recuperação. Tá bom? Então, é assim que a gente vai tratar. Eu fiz os 2 fóruns da atividade 2, mas não fiz a atividade final. O que acontece? 50%. Você não vai conseguir fazer se está de recuperação na atividade. Tá bom? Não vai ter chance de postar novamente ali. É obrigatório fazer as 3 disciplinas de recuperação? Não. Você só vai fazer na que você precisa. Eu fiz a disciplina 2, fiz a disciplina 3, não fiz a 4. Você vai fazer só da disciplina 4. Tá bom? Então, como que você vai ver se você está com dificuldade, se você precisa ter nota ou não? Então, como é que a gente faz? Eu estou aqui no Moodle, né? Vocês estão vendo aqui o Moodle. Vocês estão vendo que aqui tem um livrinho? Esse livrinho aqui, ó, é o livro de nota. Se você clicar nesse livrinho, vai aparecer o seu nome com todas as suas notas das disciplinas. Então, o que aparece para você? Vai aparecer aqui, ó, tá vendo? O que importa para você, esse peso não importa para você. O que importa para você é a nota e o percentual. Professor, eu fiz toda a atividade, eu estou com 1. Sim. Por quê? Vamos relembrar. Atividade feita, a gente colocou como nota 1. 1 é feito. 0 é quando vocês não fizeram. Ou, se não tem nada, é porque vocês não fizeram nenhuma postagem, não foi avaliado. Então, aqui, ó, avaliação. 1, 100%. Isso é o que importa. Tá bom? Então, a cursista aqui, peguei uma cursista qualquer. Aqui a disciplina 0, que não entra para a gente. Disciplina 1, também, que vocês precisam fazer, que também não vai entrar. É a disciplina, a partir da disciplina 2. É isso que vocês têm que ver. Tá vendo aqui, ó, avaliação de fórum da semana 1, avaliação de fórum de semana 2, avaliação do fórum semana 3 e atividade final. Dessas daqui, vocês têm que ter 2. Olha, essa cursista, o que ela fez? Ela fez atividade do fórum da semana 1 e fez atividade do fórum da semana 2. Ou seja, ela cumpriu o objetivo. Mas ela não fez a 3. Tem algum problema? Não. Por quê? Quer fazer as 3? Pode fazer as 3. Tá? Então, ela fez 100%, 100%, e fez a atividade final. Então, essa cursista, o que ela tem aqui? Na disciplina 1, ela não está de recuperação. Por quê? Ela fez todas as atividades. Então, é assim que vocês têm que olhar para a nota de vocês, para ver se vocês conseguem entender o que vocês precisam ou não fazer. Roberto, eu vou ver que a minha nota ali, eu fiz só uma atividade, só fiz 2 fóruns e não fiz atividade final. O que acontece? Recuperação. Por quê? Porque você precisa ter 2 fóruns e uma atividade final. Tá certo? Então, ó, disciplina 2. Então, essa cursista não precisa fazer a disciplina 2. Vamos ver a disciplina 3. Ó, disciplina 3, mesma coisa. Olha aqui, ó. Ela fez a avaliação, ela fez o fórum da semana 1, como feito 100%. Semana 2, ela fez também. Semana 3, ela não fez. Podia fazer, mas não tem nenhum tipo de problema, não fez. E fez a atividade final. 100%. Isso aqui é importante. Você vê que mesmo ela sendo aprovado, a recuperação final está aparecendo aqui. A recuperação aparece para todos os cursistas. Não só para quem precisa, porque teve algumas pessoas que me procuraram, Roberto, estou tudo em ordem, apareceu para mim.
aparece para todo mundo, tá bom? Então, no caso dela, apareceu aqui. Ela vai precisar fazer? Não precisa fazer. Se ela quiser fazer, pode fazer. Não vai entrar em nada a frequência dela, a nota dela, certo? Vamos ver na disciplina 4. Disciplina 4, mesma coisa. Olha aqui, ó. Ela fez atividade da semana 1, fez atividade da semana 2, não fez a 3 e fez atividade ela está com 100% também. Então, essa cursista não precisa fazer nenhuma atividade. Mas vamos imaginar que na disciplina 4 ela não tivesse feito a atividade final. Ela entraria em recuperação. Tá bom? Até aqui, uma dúvida? Alguém tem alguma dúvida sobre isso que eu apresentei até agora? Pode falar. Roberto. Quem está falando? Availson. Opa. Na semana 4, lembra que eu comentei com você, acho que 2 semanas, que eu tinha feito atividade e não tinha postado? Então, eu postei a semana passada. Mesmo assim, eu preciso fazer a recuperação? Não, porque o que acontece, Availson? Eu fechei o prazo para a gente, qual que era? O prazo de início foi na segunda-feira. Então, no domingo, às 23h59, o Moodle fechou. Tá? Então, quem fez antes não precisa fazer recuperação. O que pode acontecer, Availson, é que você fez e o professor ainda não deu a nota. Então, vamos sempre lembrar disso. O caderno de notas que aparece aqui para gente, ele é um caderno que ele é quando o professor avalia. Se você fez a atividade e não tem a nota, não aparece para você. Tá bom? Aí você só consegue vê-la no próprio Moodle. Aqui, para mim, só aparece quando o professor avalia. Ele vai lá e coloca a atividade como feita. Tá bom? Mais alguém com dúvida sobre isso? Então, isso aqui vale tanto para professor quanto para aluno também, tá? Quem tiver dúvida. Josiane, pode falar. Oi, boa noite. Boa noite. Eu também tinha uma dúvida meio que alinhada ao que o rapaz falou, porque eu fiz as atividades da disciplina 2, eu fiz as 2 que precisavam fazer, segundo a planilha que foi feita da última vez que conversamos, e eu fiz mais uma outra atividade da disciplina 3, né? E eu mando mensagens para o meu orientador, tudo, e assim, não aparece agora. Eu até assustei, porque eu tenho mais um fórum da disciplina 3, para constar 2 de cada um, e eu não conseguia postar ontem à noite, aí eu fui tentar hoje, também não consegui, eu fiquei... porque aí a gente fechou. Tá. É isso que a gente... Mas eu mandei dia 9, então quer dizer, é sexta-feira. Ele talvez não tenha avaliado ainda. Mas aí vai contabilizar. Não, vai contabilizar, tá, né? Isso é sempre uma dificuldade que a gente tem. Vamos pensar que a gente tem 350 pessoas. Eu entendo, eu só assustei um pouquinho, sabe? Então, o que acontece? Às vezes você tem uma dificuldade, mas como a recuperação ela acaba sendo do mesmo nível do que você vai fazer um fórum, uma atividade, ninguém acaba sendo prejudicado. Né? E lembra que o professor Flávio comentou com a gente, né? Ele fez aquela live há 2 semanas atrás, acho que foi, sobre a questão da recuperação. Né? A recuperação não quer dizer que você não... eu sou uma aluna ruim e estou melhorando. Não é essa a ideia. Porque a gente não tem nota, a gente não está avaliando ninguém. É dar chance para quem tem. Só para vocês terem uma noção, hoje e ontem, eu já tive pelo menos 5 cursistas que tinham abandonado o Moodle. Tinham abandonado o curso, me procuraram e falaram: Roberto, vocês vão dar mais uma chance para a gente? Vamos dar uma chance. Essa é a ideia, né, que o professor tem trazido para a gente, no projeto da Escola Outra, no projeto do curso que a gente faz, modificar esse paradigma da nota. Né? Então, é importante que a gente consiga. Então, alguns alunos vão falar: puxa, se eu tivesse feito só uma postagem no fórum, eu teria colocado. Mas vocês foram avisados do prazo, né? Então tem hora que a gente não tem muito o que fazer, porque se eu deixo aberto para um, não deixo aberto para outros, fica um caos e a gente não consegue tem que ter regra, entende? Só que eu postei até sexta, era até domingo. Aí eu fiquei receosa, só isso. Não, se você fez e está ali, não tem problema. Às vezes acontece, o professor, às vezes, ele não demora um pouco para conseguir verificar, mas o que importa é você vai lá, porque aqui, né, nessa página que eu estou mostrando, o professor avalia. Se o professor não avaliou, você vai lá e fala: olha, professor, eu fiz atividade e não está avaliada, dá uma olhadinha para mim. Né? Mas ele precisa de um certo tempo para conseguir fazer. Tá bom, obrigada.
E aí outra coisa também, né? Vocês conseguem imprimir isso, tá? Se vocês clicarem com o botão, que às vezes fica ruim, você clica com o botão direito e imprimir, ó, você pode imprimir tanto em PDF como imprimir, porque aí você consegue visualizar isso, principalmente para quem usa celular ou tem uma dificuldade para enxergar no mudo, basta clicar com o botão direito em cima dessa tela e clicar em imprimir, ó, tá vendo? Aparece o imprimir aqui, para vocês acho que não está aparecendo, né? Mas aparece aqui o imprimir, tá bom? Alguém com dúvida sobre essa parte das notas, não? Professor. Quem que está falando? Que eu não estou vendo. Helene. Oi, pode falar. Então, professor, eu tenho certeza que o senhor falou que colocou as notas de volta. Ok. As notas não, eu coloquei eu não mexi nas notas, eu não mexi. O que eu fiz só, eu ocultei, agora eu pus de volta para vocês visualizarem. Então, só que eu fiquei bem confusa, porque assim, ok, eu entendi na parte que eu enviei atividades final, e pode ser assim que o professor ainda não avaliou, tudo bem. Mas eu tenho certeza que eu respondo todos os fóruns, toda semana, e aí as minhas avaliações, elas sumiram, não voltou. Por exemplo, da disciplina 5, tá? Como que eu não fiz o fórum da semana 3. E eu tenho certeza que toda semana eu entro lá... Olha, mas aí é fácil de você ver. Como é que você vê? Entra no fórum e vê se tem postagem sua. Tá. Porque o que acontece? Nós não temos, o professor não tem como excluir a sua postagem. Sim. A gente tem um sistema de segurança dentro do ambiente, por exemplo. A universidade está tudo gerenciado pela UFSCar. Nós temos acesso a algumas ferramentas. Excluir atividade, a gente não consegue. Incluir atividade de um cursista, a gente não consegue. Antigamente, eles disponibilizavam, mas dava muito problema. Uhum. Tá? Então, se você postou, o que às vezes acontece também, às vezes a gente confunde, né? Espera só um pouquinho. Tá. Não sei se, peraí. Cecília, acho que seu microfone está ligado. Ah, não, meu. Não, está apagado. Pronto. E a gente não consegue. Então, vocês podem ver pelo bloco, pelas notas, mas vocês podem ir na atividade, vai na disciplina 5, entra no fórum 1, vê se tem postagem sua. Tá. Vai no 2 e vê se tem postagem. Vai no 3. Às vezes, o que acontece, às vezes a gente posta uma coisa, eu já fiz muitas vezes isso, respondendo de um fórum, eu pensei que tivesse num e no outro. E confunde. Acaba confundindo. Então, essa forma que você tem de você sistematizar é olhando também. Tá bom? Tá ok, obrigada. Eu, por exemplo, eu assumi a turma 6. Uma professora teve que sair, teve problemas particulares. E o que eu fiz? Como eu estava querendo conhecer a turma 6, eu fui fórum por fórum, para conferir, para ver se não estava faltando nenhuma atividade. Depois que fez ali, aí eu fui nas notas verificar se estava tudo em ordem também. Tá bom? Então, ali não tem jeito. Se você postou, está ali. Tá bom, obrigada. Bom, imagina. Mais alguém? Senão eu vou seguir. Roberto. Oi. Fabrina, deixa eu perguntar uma coisa. Do mesmo jeito que nós, professores, conseguimos ver que na postagem do fórum, que o aluno ainda não foi avaliado pelo outro professor da dupla, por exemplo, o aluno já consegue ver na postagem dele do fórum que ele já foi avaliado? Ou não? Ou ele só consegue ver a nota lá no link das notas? Ele vê aquele umzinho. Aparece um umzinho ali para ele. Sabe como aparece com a gente? Aparece para eles também um umzinho. Umzinho ou zero. Se não tiver nada, é porque ele não foi avaliado. Então, acho que foi a Sirlene que estava perguntando agora, né, sobre o fórum, que ela tem certeza que fez todos, aí dá para ela saber já se ela foi avaliada ou não, né? Exatamente. Acabei de ver, pessoal, tá aqui, eu respondi realmente, e não tá, e tá lá tá em branco, como se eu não tivesse respondido. Então, é isso que eu te falei, tá vendo? Não foi avaliado ainda, né? Mas o professor não avaliou. Não é nem atividade, é o fórum. Isso é o fórum. Então, como ele não foi avaliado, na hora que a gente vai ver aqui nessas notas, vai aparecer como 0. Então, por isso que eu falei, não se preocupa com isso. Se você fez... Eu fiz. O que vale, olha nas notas. Olha, eu tenho certeza que eu fiz, não aparece, vai ver na atividade. Você fez, você fica tranquila que o professor vai te dar, vai avaliar.
Se faltava só esse para você fazer, você não precisa fazer a recuperação, porque você fez. Pode ficar tranquilo, tá bom? Tá bom. Mais alguém? Roberto, no celular também tem esse livrinho aí, porque eu sou megabyte aqui. É mais difícil. Ô, Francis, faz o seguinte, manda mensagem amanhã cedo que eu faço uma cópia para você. Eu entro na sua, porque eu posso visualizar, vocês não conseguem, mas eu consigo visualizar de todos vocês e eu imprimo para você dar uma olhada, tá bom? Professor, dá licença, deixa eu só falar para Francis, ó, é a Sirlene, se você olhar no seu celular, do lado esquerdo dele tem 3 pauzinhos alinhados. Se você clicar em cima dele, o livro vai aparecer várias coisas, inclusive o livro. Tá vendo? Aí, ó, tá vendo, Francis? Não, porque igual a colega aí, eu também faço todos os fóruns. Só da disciplina 6 que eu só fiz atividades. Mas tudo bem, mas a disciplina 5, disciplina 6 e a 7 que a gente está começando, elas não, a recuperação não vale para elas ainda, porque nós ainda estamos, vocês ainda têm tempo para trabalhar com elas, tá bom? Sim, eu já fiz, não, eu também faço todos os fóruns, mas igual eu falei para você, achei bem complexo, só o que eu falei para a professora, né, para a Carol na semana passada, que depois, na atividade da colagem, do texto, tudo, do blackout, eu achei assim maravilhoso. Mas ainda não respondi nenhum dos 2 fóruns. Tá bom, mas dá tempo ainda para você responder. Dá tempo. E outra coisa, uma colega aí também perguntou, eu vi, quantos módulos tem, quantas disciplinas tem? Nós vamos entrar na 7ª, tem quantos? Ó, lembra que isso daí foi tudo apresentado para vocês logo no início, nós vamos ter. Então, eu tinha tirado uma cópia do cronograma, mas eu perdi. Olha, se vocês entrarem no Moodle, nos boas-vindas, ali vocês têm tanto o cronograma quanto a emenda do curso. Nós temos 9 disciplinas, tá? Então, o que acontece? Nós vamos ter aula até o dia 8, acho que é 8 de julho, aí nós paramos por 2 semanas, recesso, no dia 24 começa a disciplina 8, que é de gestão democrática, é uma professora, colega do professor Flávio lá do departamento, 4 semanas, e depois nós temos mais 4 semanas de coordenação pedagógica com a professora Sandra também, que é outra professora também do departamento do professor Flávio lá da UFSCar. Aí a gente encerra, tá bom? Aí da 8 não é porque 8 é sábado, ou vai ser 4 ou 11. Isso, ou 4 ou 11. É por aí, tem no cronograma ali também para vocês. Então tá? vou tirar, obrigado. Vai nas boas-vindas que vocês têm todas as informações ali. Tá, obrigado aí, colega, de explicar do celular aí também, depois que acabar eu vou tentar. Ok? Posso continuar, então? O que eu vou mostrar agora para vocês... São 9, viu? São 9, isso aí, são 9. Nós estamos na 7, depois nós temos mais 2. Ó, é porque aqui para vocês estão vendo aqui as disciplinas. A gente só coloca para vocês, aqui nós estamos, tem as 7. As demais vocês ainda não estão vendo, tá? Então, só para Francis, ó, se vocês clicarem aqui nos boas-vindas, vocês têm tudo aqui, ó. O manual do cursista, a ementa das disciplinas, o cronograma, vocês tudo que vocês, o canal do YouTube, o link das aulas, tudo que vocês precisam, tá? Bom, então vamos lá. Tá bom. Vão ficar de recuperação, vocês já abriram ali. Como que vocês vão fazer? Você vai clicar na disciplina 2, por exemplo, olha aqui que aparece. Aparece a semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 e atividade final. Isso aparece para todos os cursistas, sem exceção. Tá bom? Quem vai saber que vai fazer? Quem precisa, vai usar. Quem não, quem já fez todas as atividades, como aquela cursista que eu mostrei na tela anteriormente, esquece isso, não precisa nem se preocupar. Tá bom? Ok, como que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui na atividade final. Olha aqui, ó. Aí tá aqui, ó. Atividade final de recuperação D02, disciplina 2. Vocês clicam nela. Olha aqui. Vocês têm 2 questões para responder. Por exemplo, você considera que aprendemos com a vida? Se sim, como podemos aprender com a vida se a cada dia enfrentamos novos desafios? Você vai responder a questão 1 e a questão 2. Como que você vai fazer? Você copia essa pergunta, faz no seu editor de texto, no Word, onde que você faz, responde. Você pode responder
como questão mesmo, você tem a questão 1 e responde logo abaixo, ou você pode fazer um texto abordando essas duas temáticas também. Isso é livre também. Feita a atividade, o que vocês vão fazer? Adicionar envio e, como vocês fazem todas as outras atividades, vocês enviam aqui dentro. Então, o processo é o mesmo. O que vai acontecer? Nas disciplinas, na disciplina 2, por exemplo, vamos lá. Se vocês olharem, ó, semana 1, fórum, vocês não conseguem mais fazer nenhum tipo... Ó, estou aqui na turma 1. Vocês não têm mais acesso a editar, tá vendo? Por quê? Vocês conseguem enxergar o que vocês fizeram ou o que vocês não fizeram, mas vocês não conseguem mais editar, tá bom? Foi aquilo que eu falei. Nós fechamos a possibilidade do envio tanto dos fóruns, como, quer ver, como da atividade. Atividade final sempre na semana 4. Né? Semana 4. Veio aqui na atividade final. Não tem mais a opção para envio de atividades. Tá? Então, a única forma de enviar atividades, ao lado da semana 4, atividade final de recuperação. Isso vale para a disciplina 1, para a disciplina 3 e para disciplina 4. Todas elas atividade final de recuperação. Eu não estou entendendo a sua questão, Elaine. Você precisa ter a disciplina 2, a disciplina 1, você tem que fazer autonarrativa e 2 postagens de fórum, tá? Precisa também ter duas atividades. A disciplina 1 não está fechada, vamos lembrar disso. Ela continua ativa porque não dá para a gente fazer a recuperação, porque nesse caso vocês precisam fazer a narrativa. Roberto. Oi, pode falar. Então, eu nunca tinha entrado lá nas notas, porque eu procuro levar minhas coisas tudo em dia, sabe? Então, estou sempre de consciência tranquila. Mas agora você falando, vai, deixa eu entrar lá para ver, né? E comecei a olhar lá desde a primeira disciplina, e lá consta só 1 respondido, e 2 não. Então, mas às vezes, o que acontece? Foi o que eu vou falar de novo. Às vezes o professor... O que acontece? Às vezes, o professor você está fazendo a gente está na disciplina 2, você fez a antiga, e o professor não visualizou. O que você tem que fazer? Você tem que pedir para o professor de turma, falar, olha, professor, manda uma mensagem para ele no privado, fala, olha, eu fiz a atividade da semana 1, você tem que ajudá-lo também. Né? Vamos lembrar que as pessoas que trabalham com a gente, elas são voluntárias. Né? São pessoas que trabalham, têm outros trabalhos, são pesquisadores. Então, o que acontece? A gente tem que contar com a boa vontade deles. Então, às vezes, vai chegando o final do semestre, como vocês também estão todo mundo atarefado, eles também estão muito atarefados. Então, a gente facilita a vida. Né? A gente ajuda, procura, olha, está aqui a atividade, eu fiz atividade, tá bom? Mas não se preocupa, se você fez atividade, ele pode demorar um pouquinho, mas ele faz, tá bom? Ah, tá bom. Então, obrigada. Pode ficar tranquila. Mais alguém tem alguma dúvida? Bom, então, eu me estendi um pouquinho mais sobre essa questão da recuperação, que é importante, tá? Se por acaso, como está gravado, se vocês tiverem dúvida, assistam novamente. Você viu que eu mostrei passo a passo, mas mesmo assim, se tiver algum tipo de dúvida, me escrevam, tá? Pode me mandar pelo WhatsApp, que eu sempre respondo, tá bom? Procuro o professor de turma, né? O professor Aldo agora, ele assumiu a coordenação de uma escola, ele trabalhava comigo lá no Paulo Freire, em Hortolândia, ele continua trabalhando no curso, só que naquela época ele trabalhava direto comigo, só com o curso. Então, e às vezes eu fico um pouco mais sobrecarregado, que agora eu estou sozinho cuidando de tudo, tá bom? Mas sempre que possível eu reclamo, eu peço, eu respondo para vocês. Certo? Não, eu vou começar a falar sobre a disciplina. É que eu estendi, tá, Soraya? Hoje eu vou começar a disciplina, mas é que foi importante a gente tratar sobre isso, tá bom? Então, por isso que a gente vai encerrar aqui e eu vou começar a falar sobre a disciplina. Tá bom? Ninguém mais com dúvida, então eu vou interromper esse compartilhamento. Mudando a chave agora, né?
tá? Então eu conversei com o professor, achei por bem trabalhar um pouquinho mais essa aula. Alguns professores também me abordaram, falaram, Roberto, se puder explicar um pouquinho, porque fica um pouco confuso, às vezes os próprios professores, né? É uma atividade nova, nós nunca tínhamos feito a recuperação. E os professores que trabalham com a gente, eles vêm do curso 1, do curso 2, então é novidade para eles também. Para todos nós, a gente nunca tinha feito a recuperação, então a gente vai aprendendo no processo também, e a gente sempre vai tentando esclarecer para que não fique com dúvidas. Hoje a gente começamos ontem, a disciplina sobre tecnologia. Nós vamos ter 4 aulas, nós vamos tratar hoje sobre uma questão um pouco mais conceitual. Semana que vem, a gente vai tratar sobre algumas temáticas também, com algumas coisas práticas, algumas coisas mais reflexivas, sempre pensando em uma tecnologia outra, não é? Como que a gente pode enxergar a tecnologia de uma outra forma dentro da escola? A gente está muito acostumado, eu uso tecnologia. Sim, é importante o uso, a gente não pode esquecer de que quando a gente está tratando sobre educação com professores, não dá para a gente ficar só no campo da teoria, se a gente não tem a prática, se a gente não consegue aplicar aquilo na sala de aula, não é? Mas a gente precisa pensar de uma outra forma. Como que a gente pensa? De uma forma reflexiva, né? Então a gente vai pensar sobre a questão do uso também, mas como que a gente pode pensar de uma outra forma? Tá? Então hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês, um pouquinho sobre a questão do que traz a BNCC, porque muitas pessoas nos perguntam, né? Professor Flávio, professor, o que eu faço com o meu currículo? O que eu faço com a BNCC? Você tem que pegar uma escola ou outra? Não, não é isso. A gente segue com esses documentos, né? A gente segue com esses documentos, mas a gente precisa entender o que eles estão nos dizendo e como que a gente pode pensar de uma outra forma. Aí, falando no professor Flávio, aí, professor, boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite, gente. Eu lamento, mas não vou conseguir falar hoje. Eu estou faz uma semana com uma faringite terrível. Quando eu começo a falar, eu começo a tossir. Boa noite. Então, eu não vou poder participar hoje dessa aula, que depois eu vou assistir. Boa noite. Boa noite, gente. Mas na semana que vem, prometo que eu estarei inteiro aqui. Eu já vou aproveitar, Roberto, para me despedir também. Eu não consigo, eu começo a falar... Não, professor, professor, pode ficar. Eu fiz a primeira parte da aula, abordei bem a parte da recuperação, fiz a demonstração de tudo, que eu achei que era importante a gente tratar sobre isso com todos eles, para eles compreenderem, muitas dúvidas estavam surgindo, né? Então também ficou gravado, e agora a gente vai começar com a aula. Mas pode ficar tranquilo, professor. Maravilha. Desejo a todos uma ótima aula, gente. Boa noite para vocês. Abraço, professor. Obrigada. Melhoras aí, hein? Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Bom, pessoal, então, continuando, né? Você vê, falando da escola outra, ele aparece, né? Então, como que a gente pode pensar sobre isso? Como que a gente pode pensar, né, na forma como a gente vai trabalhar? Então, eu trouxe algumas questões aqui para vocês. Eu vou compartilhar de novo. Se não der nenhum problema, né? Não, vamos ver. Vai dar... Ok. Opa, não é disciplina 6, é disciplina 7, tá? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, aqui a gente começa com algumas questões que traz a BNCC, né? Quando ele trata das competências, né? Nas competências gerais, ela ressalta a importância do tema desde a valorização dos conhecimentos construídos no mundo físico, social, cultura, digital e competência. Resolução de problemas e criação de soluções, incluindo as tecnologias. Você vê que está sempre abordando algumas questões sobre tecnologia. Destaca a importância do desenvolvimento da compreensão, do uso e da criação de tecnologias digitais. Então, está vendo? Você vê que aqui ele não está falando só sobre a questão do uso, não é só a gente como usuário, sobre a questão de criação, como que você cria e como a compreensão. E a gente vai além, né? Faltou aí a questão da reflexão. Aí que a gente pode entrar com o pensamento de uma escola ou outra, um pensamento reflexivo. Como que eu posso pensar sobre o meu uso, sobre
sobre a tecnologia. Como que eu posso criar algo diferente? Né? As TDICs, né, Tecnologias Digitais de Informação. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, aqui ele aborda reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, você vê que a BNCC, ela traz algumas questões para a gente sobre como a gente vai utilizar, como que a gente deve utilizar a tecnologia. Que a tecnologia faz parte da nossa sociedade. Não dá para a gente imaginar, né, um mundo sem as tecnologias digitais. Ai, Roberto, eu não gosto disso. O problema é seu. Né? Tem hora que a gente não tem muito o que fazer com isso. Né? Pensa na pandemia. Os professores que em dezembro de 2019 falavam, eu não gosto da tecnologia, nunca vou usar. Em março de 2020, todo mundo, de um jeito ou de outro, para manter os seus empregos, para continuar trabalhando, para ter acesso à informação, para não deixar as crianças excluídas. O que nós tivemos que fazer? Tivemos que aprender. Muitas coisas que a gente teve que aprender, coisas que a gente não imaginava que a gente fosse utilizar. Né? E a gente tem que aprender com isso, né? Aprender com essa experiência e não voltar. Não, eu vi uma professora outro dia falando para mim, não, esquece, nunca mais vou usar, vou fazer tudo que eu fazia. Será que ela consegue? Não tem como, né? De alguma forma a gente foi tocado por aquilo. E os processos, né? Os nossos alunos, as necessidades deles vão vir, né? Com essa necessidade do uso da tecnologia. Aqui é um círculo interessante que trata sobre algumas questões sobre a tecnologia, né, as etapas da educação. A gente vai pensar um pouquinho mais sobre a questão da cultura digital, porque as outras são mais técnicas, né, que são importantes, mas eu acho que para a gente, enquanto professor, enquanto usuário, talvez não seja tão importante. Né? Sobre a tecnologia digital, representação de dados. Então, esse círculo aqui é um círculo bem interessante, a gente vai apresentar mais para frente. Então, as etapas da educação: a cultura digital, tecnologia digital e o pensamento computacional. Então, o que é a cultura digital? É o letramento digital, cidadania digital e a tecnologia digital. Que isso é o foco que a gente vai tratar nesse primeiro bloco. Essa aqui é a segunda, né, tecnologia digital, representação de dados, hardware e software, comunicação em redes, que a gente utiliza dessas tecnologias, mas a gente não precisa compreender para a gente trabalhar com o que a gente precisa. Pensamento computacional, reconhecimento de padrões, decomposições, algoritmos, abstrações, também a gente não vai tratar sobre eles. Então, primeira questão, o letramento musical. A gente fala muito sobre letramento na escola, né? Mas às vezes a gente precisa entender também o que é esse letramento digital. Refere-se ao multiletramento ou modos de ler, escrever e interpretar informações, códigos, sinais, verbais e não verbais, com o uso do computador e demais dispositivos. Aborda o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados ao uso de recursos digitais com proficiência, bem como as práticas socioculturais, os sentidos e reflexões sobre a humanidade e o uso da tecnologia. Então, o que nós temos? O que para vocês é o letramento? Quando vocês trabalham na escola, na sala de aula? Vamos conversar um pouquinho. Abre o microfone. O que vocês entendem sobre isso? Pensa sobre o que é o letramento e o que é o letramento digital. Ninguém quer falar nada? Me ajuda aí, vamos lá. Pode falar, Fábio. Vamos lá. Boa noite, estão me ouvindo? Ouvindo sim, tá. Pode falar. Então, acho que se a gente for pensar no conceito de letramento, que vai para além da alfabetização, né? Que a alfabetização, ela envolve apenas conhecer as letras e sua relação com os sons, e a pessoa sabe decodificar aquilo, né? Passar do escrito para o oral. O letramento, ele vai além, né? Ele vai não só nessa relação, mas a relação com o mundo, né?
Então, eu entenderia letramento digital como, assim, né, a pessoa que é dotada, não é, de uma competência em lidar com esses recursos digitais, com essas novidades, e que nos atropelam, né, porque tá muito rápido, né, às vezes a gente está aprendendo. Eu sigo um rapaz no Instagram que sempre está mostrando recursos de celular, né, e eu falo, gente, eu não sabia que meu celular fazia isso, é tanto recurso que tem que a gente nem sabe, né, então acho que se apropriar, não é, dessas competências, em especial no que se refere aí ao mundo dos computadores, né? Eu acho que letramento digital é isso, é você né, dizer que é competente para se utilizar desses recursos, e no nosso caso, enquanto educadores, né, para ensinar, né? Perfeito. É isso aí. Quem mais? Alguém tem uma outra perspectiva disso? Alguém quer completar? Mas essa questão mesmo, né? É a gente saber a ferramenta e fazer um uso reflexivo daquilo, poder criar algo sobre aquilo. É o letramento, né? Quando o Fábio falou, né? Uma criança às vezes sabe ler as letras, sabe ler as palavras, mas ela não consegue ter sentido numa frase, não consegue compreender o que está sendo escrito. Por quê? Falta a questão do letramento. Então, isso é algo que é pedido, né, na BNCC. A questão do letramento digital. Só que a BNCC está tratando diretamente sobre o estudante. É uma competência que cabe à escola desenvolver, não é isso? Mas como que a gente faz isso se os professores não têm esse letramento digital? Essa é uma primeira interrogação que a gente tem que ter. Porque a BNCC fala do que o aluno deve aprender. Ele não aprende sozinho. Bom, embora que hoje, né, eles são muito mais letrados digitalmente do que a gente, se eles tiverem esse intuito, se tiver esse foco do aprendizagem, eles são capazes de aprender. Mas isso é nosso. Então a gente precisa fazer isso. Então nós, enquanto professores, exatamente, aprender a ler, escrever, exatamente. Então a gente tem o mesmo pensamento, né, Magali, na questão do digital. A gente precisa disso, a gente precisa ser formado para isso, não é? Exatamente, é isso aí, muito bem, Adriano. Certo? Então, são competências que cabem a nós. Então a gente precisa aprender, nós estamos fazendo o quê? Uma formação de professores, então a gente tem que saber da nossa responsabilidade. Cidadania digital. Esse conceito aborda o uso responsável da tecnologia pelas pessoas e atribui para o uso adequado das inovações tecnológicas que surgem ao nosso redor. Inclui temas como acesso digital, comunicação digital, alfabetização digital, direito digital, responsabilidade digital e segurança digital. Isso aqui parece que é um grande problema, né, que a gente tem, tanto nas escolas quanto nas famílias. Acho que todos nós, né, que somos pais, de alguma forma, a gente tem algum tipo de problema com isso, né? A questão de como que a gente atribui o uso adequado para eles. Como que a gente ensina, né? Sim, isso a gente vai falar daqui a pouco, viu, Rose, sobre a questão de acesso, né? Claro, né? Não são todos que têm acesso à tecnologia, mas nós temos que pensar uma coisa: se o aluno não tem acesso à tecnologia, se a gente bate nessa tecla e a gente fala, eu não vou ensinar tecnologia, porque ele não tem um computador em casa, pobrezinho, não é isso que a gente fala? Você está ajudando para que ele seja excluído. Porque talvez na escola seja a única oportunidade dele conseguir saber o que existe. Então, a gente tem sempre que tomar cuidado com essa questão. A gente sabe do limite deles, mas a gente tem condições de fazer, né? Em algumas escolas, talvez a gente não tenha, né? Imagina, a gente não tenha luz, mas eu acho que não é uma realidade do que a gente tem, pelo menos no campo dos professores, das formações. Eu conheço todas as redes que estão trabalhando aqui, Hortolândia, Santa Bárbara, Descalvado, Araraquara, Limeira, e outras pessoas que estão afim, todos eles têm acesso a algum tipo de tecnologia para passar para o nosso aluno. Então a gente tem que ter muito isso, muito claro. E a gente, desde cedo, ele não tem um celular, a gente pode ensiná-lo a utilizar isso. Qual é a nossa obrigação? O letramento digital, não é? A gente tem que fazer a nossa parte. A cidadania digital.
ensinar aos nossos alunos como que eles podem utilizar. Eles têm que compreender que existe muito, a gente aprende muito na escola que você não pode fazer bullying. O bullying digital também é crime. Né? Existe uma legislação muito grande sobre isso. Né? E às vezes a gente, como pai, a gente não sabe, nós somos os responsáveis por isso. Então a gente precisa ter uma cultura, né? Uma cidadania digital. Então a gente precisa ensinar, exatamente, Magali. A gente tem que fazer com que os nossos alunos eles compreendam isso também. Então essa é a questão da cidadania digital. Tudo faz parte da... pode falar, meu Fábio. Eu acho essa discussão super interessante, né, Roberto? Porque, é como eu falei, né? A tecnologia, ela, se deixar, ela nos atropela, né? E aí, a gente que discute a questão da escola mesma e da escola outra, né? Quer dizer, a gente já tem aqui em comum que a escola outra, ela não serve mais para o mundo que a gente vive, né? A gente está discutindo aqui, desculpa, a escola mesma, ela não serve mais para o mundo que a gente vive, porque ela era um mundo em que as coisas até demoravam para acontecer, né? O professor, às vezes, ele era aquele, como a gente fala, né? Ele era a fonte do saber, por assim dizer, né? Hoje, se a gente tem essa perspectiva, em especial no que se refere à tecnologia, nós já vamos quebrar a cara, porque às vezes o aluno entende muito mais do que a gente. Mas aonde que a gente pode estar na frente? A gente está na frente justamente em ensiná-lo como utilizar esse conhecimento que ele tem. E aí, como é que a gente faz isso se a gente também não se apropria, né? Exatamente. Olha, eu fico pensando, quando eu fui fazer curso de informática, e depois eu até parei de colocar no currículo, antes de entrar na educação, eu até parei de colocar no currículo que eu tinha curso de informática, porque o meu primeiro curso de informática que eu fiz foi em 95, né? Eu ainda estava no ensino fundamental. Eu fiz o curso de Windows 95, você sabe o que é isso, né? Mas aí, você lembra, em 3 anos já era o 98, e depois teve o 2000, quer dizer, 95 para 98, 3. De 98 para 2000 já foi 2. E depois já era, e aí eu nunca mais coloquei no currículo, porque o que adiantava eu falar que eu tinha feito o curso de Windows 95? Aí hoje a gente tem o Word, Excel, enfim, tem um monte de coisa aí. E assim, se a gente não buscar também, se a gente não se apropriar, como é que a gente ensina o aluno? É até questão de rede social, né? Que às vezes alguém pode falar assim, mas eu não gosto. Não, tudo bem. Só que a gente está diante de alunos que gostam e têm. E aí a gente tem o dever de ensinar para eles, né? Então, por exemplo, é a gente que vai ter que falar, porque às vezes a família não vai falar o que pode ser postado, o que não pode. Ainda mais nesse mundo que as pessoas acham que liberdade de expressão, né, é poder escrever o que quer e não é. Então, assim, a escola que vai ter esse papel. Exatamente. Então, se a gente não tiver letrado, né, digitalmente, a gente não vai conseguir cumprir esse papel. E a gente não cria um cidadão digital. A gente cria um cidadão, só que ele não está preparado para o mundo digital. Né? Ele tem informação, mas talvez ele não tenha o saber. Né? A gente vai mostrar, mas vai trabalhar um pouco mais para frente com algumas questões do Charlot. O texto do Charlot trabalha bastante com essa questão, né, dos questionamentos que a gente faz, porque a gente não pode ser apaixonado pela tecnologia, achar que ela é a solução para tudo. Não, vamos pôr um computador na sala de aula e resolver o problema. Não, eu posso criar mais problema ainda, porque se o computador não for colocado de uma forma crítica, reflexiva e dentro da realidade pedagógica do professor, ele não vai servir para nada, né? Ele vai ser mais um problema do que uma solução, tá bom? Então a gente tem que ter essas questões. Então isso tudo que está colocando, a cidadania digital, o letramento digital, é que a gente tem que ensinar, só que a gente não é ensinado sobre isso, né? Nós fomos pegos de surpresa sobre isso. Isso, exatamente. Pode abrir isso quando vocês quiserem falar aí, viu? Pode falar bastante aí. Eu gosto de bater papo. Tecnologia e sociedade. Trata dos avanços da tecnologia de informação e comunicação e os novos desafios para os indivíduos na sociedade. Desculpa, Roberto, tem como aumentar um pouquinho a letrinha sua aí? Eu acho que eu não consigo, porque está no meu limite aqui, viu? Desculpa, tá bom. Não consigo, não, viu? Porque ela está no meu limite, ela já está na minha tela inteira.
Fica ruim mesmo, né? Eu sei disso. É pequenininho, tá bom. Eu estou lendo no computador, porque aqui eu também não estou lendo direito. Mas vocês podem ficar tranquilas que eu vou disponibilizar o slide aqui para vocês, tá? Tá bom, obrigada. Se vocês não conseguirem. Então, quer dizer, a tecnologia, que ela trata dos avanços da tecnologia e transforma não só as formas de comunicação, mas também as formas de trabalhar, decidir, pensar. É como o Fábio estava falando. Eu lembro que o meu primeiro trabalho, viu, o Fábio, apesar de eu fui muito precoce, né? Meu primeiro trabalho de computador eu fiz em 91. Né? Eu tinha, assim, eu devia ter uns 2 anos de idade, eu já era muito precoce, já era muito letrado digitalmente. Eu fiz meu primeiro trabalho de faculdade que me entreguei, com um computador. E aquilo foi uma experiência incrível, porque até então, como é que eu fazia meus trabalhos? Eu fazia os trabalhos ou escrevia ou datilografava, né, máquina de escrever. E eu tinha, apesar de ser era pelo DOS, era um sistema que não tinha nada a ver com Windows, você podia copiar, você já fazia cópia, você pegava um pedacinho, recortava, apagava. Então, o que a gente economizava de tempo, de folha, né? Não é como a gente tem hoje, que a gente consegue colocar. Então, o que aconteceu, esses avanços da tecnologia? Eles modificaram algumas formas do que a gente tem, não é? Vocês lembram quando a gente ia no mercado? Hoje em dia, você vê que os mercados todos estão começando a eliminar o caixa. É tudo autoatendimento, banco, a gente ia pagar a conta em banco, ninguém mais vai em banco. O banco faz tudo para que você não aparece, né? É verdade, viu? Eu tinha um computador em 91 com o meu cunhado. Nós compramos, a gente fazia sociedades, então só para você ter uma noção disso. Mas foi um investimento que eu fiz porque eu queria, mas era caro, não era fácil, não. Em 91 ter um computador. Ele durou para mim durante uns 4 anos. Pagar no Pix, exatamente. Imagina, quem ia pensar sobre isso? Né? O dinheiro sumiu, o dinheiro em espécie está cada vez sumindo. Então, quer dizer, são avanços da tecnologia que vão mudando. Então, a gente precisa inserir o nosso aluno nisso. E muitas vezes, ele já está inserido de um jeito ou de outro. E como que a gente trata sobre essa questão? Então, a gente precisa aprender. Então, o que a BNCC nos apresenta tem essa questão da cultura digital. Então, algumas reflexões aqui para a gente. O professor não precisa ser o detentor do conhecimento técnico sobre o uso das ferramentas disponíveis, mas sim o mediador que vai auxiliar os estudantes na reflexão sobre os melhores usos possíveis. Porque a gente está pensando na sala de aula, a gente precisa fazer com que eles aprendam a refletir, para que eles saibam como utilizar, como um cidadão, não é verdade? Alguém quer comentar alguma questão, não? Posso seguir? Estou seguindo, hein? Então, agora, trouxe um pouquinho da questão do que diz a BNCC, porque a escola outra, pensamento outro, não nega essas questões, porque a gente tem que fazer. E não tem nada errado com o que está escrito na legislação. O que importa para a gente é como que a gente enxerga isso, como que a gente vai tratar isso com os nossos alunos. Então, a primeira questão aqui que eu trago para vocês, o que é tecnologia? Quem quer falar para mim o que é tecnologia? Vamos lá. Não precisa levantar, vamos lá. Pode falar quem quer falar. Ninguém? Tecnologia é tudo aquilo que serve para melhorar a vida do ser humano, né? Sim, também, né? Quem mais? Joyce, quem mais quer falar agora? Pode falar. São técnicas que auxiliam na resolução de problemas. Tá. Dá um exemplo de tecnologia. Né? Aí, olha para sua cara, não tirando o seu computador. O que tem de tecnologia aí com você? Que é uma tecnologia arcaica? Pode falar. A invenção do martelo foi uma tecnologia. Exatamente. Muito bem. Porque quando fala em tecnologia, a gente só pensa na questão do computador, dos iPads e tudo mais. Tecnologia digital, né? Isso. Micro-ondas. É todo instrumento que ajuda. Isso. No desenvolvimento de alguma tarefa. Isso, pessoa que opera, facilita o acesso à informação, é tudo isso tecnologia. Mas tem o micro-ondas, que ajuda pra caramba.
Nossa, uma tecnologia inovadora. Exatamente, Gente, a tecnologia. A máquina de lavar, para quem é dona de casa, fala sério, né? É uma tecnologia muito usada por nós, donas de casa. Aí as pessoas têm tempo, né, hoje em dia. Imagina, as mulheres não trabalhavam antigamente, mas elas gastavam o tempo todo delas fazendo o quê? Lavando roupa. Criou-se o quê? Criou-se uma ferramenta que é um fruto de uma tecnologia. Vamos pensar que ela é uma ferramenta também, né? Porque, na verdade, o que ela está fazendo? Ela está fazendo uma atividade que poderia ser uma atividade humana, como foi na Revolução Industrial, não é isso? A Revolução Industrial, o que ela fez? Ela simplesmente criou máquinas mais rápidas, mais baratas, de se fazer um produto. Mas o que a gente está vivendo hoje com a tecnologia digital é algo além daquilo, né? A Aparecida levantou a mão, a Maristela. Pode falar, Aparecida. Só complementando a fala da colega aí, que está falando de uma tecnologia arcaica, geralmente as tecnologias elas vão se modificando, né? A gente geralmente lembra, tipo, em notebook, celular, cada vez é uma versão nova. Uma tecnologia arcaica, que, tipo, outro dia eu estava olhando, acho que de 1950, é a caneta, né? E tá sempre aí a mesma e não teve modificação e a gente usa, né, excessivamente, e tá aí, é uma coisa perfeita que a gente usa diariamente e não se modificou, né? Então, elas são mais aperfeiçoadas, a tinta é melhor, né? Às vezes tem a tinta mais bonita, mais ergonômica, mas é a mesma coisa, né? Isso aí. Maristela? Oi, boa noite. Boa noite. O meu primeiro computador foi o de tubo, e a internet era de escada. Isso, olha aí. Então, quando a gente ia usar o computador, não podia usar o telefone. E isso nem faz tanto tempo, né? A tecnologia é muito rápida e os benefícios são todos esses daí mesmo, inclusive a nossa informação, né? O acesso à nossa informação. Por exemplo, o nosso curso, né? A nossa pós-graduação, o fato de ser online, onde a gente pode assistir e participar no conforto da nossa casa. Quando que a gente imaginou que isso seria possível? Exatamente. Na época da sua internet de escada, que você lembra que a gente não podia usar durante muito tempo, porque a cada 3 minutos cobrava um valor novo. Então a gente só podia. Eu lembro que eu usava a minha de madrugada, entre a meia-noite e as 6, que eles cobravam. Exatamente, eu fazia a mesma coisa. Tem muita gente que não está entendendo o nosso papo aqui, mas faz parte da tecnologia mais antiga, né? Quem mais quer falar? Francis? A hora que teve um colega... desculpa. Pode falar. Tem a impressora, né, que eu uso bastante. Antigamente era mimeógrafo, era aquelas coisas bem mesmo arcaicas, igual diz a nossa colega. Agora não, agora você passa do celular, já imprime na hora todo o material, que é o que eu faço sempre, né? Então eu acho isso uma tecnologia incrível, eu achei. Com certeza, exatamente, é tudo tecnologia, né? Quem mais estava falando? Era a Fabrina? Era eu, mas tem, ó, Aparecida já falou, Maristela, e tem mais... Eu acho que só elas, né? Já falaram? Já falaram. Ah, tá. Não, o que eu ia falar é o seguinte, elas abaixaram um colega que começou a falar, o primeiro curso que eu fiz de computação, daí eu lembrei do primeiro curso que eu fiz de datilografia. Isso, eu fiz. Eu ia falar, eu fiz datilografia também. Eu também fiz. Mas era a tecnologia da época, né? Exatamente, né? Então, aqui, ó, o que é a tecnologia, então? É a técnica, certo? Então, é o estudo da técnica que a gente tem. Ou seja, tudo que tem alguma modificação ou interferência humana é fruto de tecnologia. Uma árvore que nasce espontaneamente ali, pelos passarinhos, não é uma tecnologia. Mas se eu faço qualquer tipo de enxerto, se eu preparo o solo, se eu crio alguma coisa, aquela árvore que está nascendo é um fruto de uma tecnologia também. Então, para mim, a tecnologia é tudo que tem algum tipo de intervenção humana. Tem intervenção humana, é um fruto de tecnologia. Então, como a gente falou, né, mas tem coisas mais antigas. A roda, imagina, o que foi a invenção da roda?
fruto de uma tecnologia de uma dada época. Imagina a revolução que não teve, né? O deslocamento das pessoas, o fogo. Imagina comer comida crua, né? O nosso organismo era diferente. Você não podia armazenar coisas. A escrita, os primeiros martelos de pedra lascada, tudo isso foi de uma técnica, foi um fruto de tecnologia muito distante da gente, né? A gente não tem como mensurar se causou um impacto maior do que a gente está sofrendo hoje, mas é um fruto de uma tecnologia. Antônio, pode falar. Boa noite, pessoal. Fala, Antônio. Interessante você falar do fogo, né? Porque quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa em ferramenta, né? E como você bem disse, são técnicas e ferramentas, são as duas coisas, né? É uma extensão do corpo, é uma interação no mundo por meio de uma extensão do corpo. Exatamente. E o fogo é um bom exemplo disso. Antônio, você travou para mim. Não foi só para mim que ele travou, não? Antônio? Travou geral. Ele travou geral. Eu dei o exemplo do arado também, né, Roberto? Isso, é o arado. Quer dizer, todas as questões, tudo que a gente teve alguma transformação, né? A questão do fogo. O fogo ele era feito de uma forma espontânea. Agora, voltou, Antônio, pode falar. Voltei. Então, se a gente for pensar lá na pré-história, lá, como que o homem dominou o fogo? Ele dominou o fogo primeiro coletando o fogo, né? De uma queimada, de um raio que caiu numa árvore. Então, a primeira grande técnica dele era manter o fogo aceso. Olha que bacana. Ele não produzia o fogo. Não sabia como, né? Ele não sabia, ele mantinha o fogo aceso, né? Então, se a gente for pensar em técnicas atuais, o uso de alguma coisa, qualquer que seja, né, ele é envolvido de muita técnica. Eu não preciso criar nada. Né? O fato de eu usar uma coisa já existente de uma forma diferente... Sim. Ele não conseguia fazer, mas ele conseguia manipular, né? Ele travou de novo. Já é um EVA, então. Com EVA, a tecnologia é infinita. Exatamente. É que você travou, viu, Antônio? Não, beleza. Tá ruim aqui a conexão hoje. Mas pode continuar, Roberto. A prensa do Gutenberg, hein? Imagina. Há quem diga que foi o primeiro... Foi daí que surgiu o ensino à distância. Que as pessoas podiam, porque até então o ensino era oral, né? As pessoas falavam, né? Você podia levar para casa um livrinho, né? O óculos, nossa, hein? O óculos, imagina que tecnologia que a gente usa. Você pôs um óculos bem parecido com o seu, né? É lógico, foi uma foto minha aí, ó. Entendi. Mas esse aqui, olha como é que é a tecnologia. Eu uso 2 óculos. Esse óculos aqui é o óculos só de perto. Né? Eu tenho outro óculos que é o multifocal, que é para o dia a dia. Ou seja, olha que fruto de tecnologia. E a gente não percebe. E o mais engraçado de quando a gente vê tudo isso, né, é que a gente falaram que a máquina de lavar, micro-ondas, o carro, o óculos. E muita gente tem coragem de falar para mim que não gosta do uso, não gosta da tecnologia. Não é? Quando a gente fala, vamos colocar tecnologia digital na sala de aula, não gosta de tecnologia. Ué, quem gosta? Então você tem que andar no mato, pelada, e sem usar nenhuma ferramenta, esperar alguma coisa aparecer pronta na sua frente. Né? Isso ninguém quer. Né? Então a gente tem que ter, né, essa questão do discernimento do que é tecnologia. Né? Porque para a gente ter uma versão, como a colega falou aqui que ela ama pelo chat, né, a gente precisa compreender o que é tecnologia. Então a primeira coisa é entender que é tudo que foi feito de alguma forma manipulado pelo homem. Mas sempre tem aquelas questões, né? A tecnologia é boa ou é ruim? Né? Quem vai falar que a tecnologia é boa a partir da bomba atômica? Alguém vai falar? Não, né? Ela é ruim, né? Não há dúvida. Então a tecnologia é ruim. Não, depende do fim, né? Para que está usando. Isso. Olha aqui, ó.
A Agora, tecnologia vai depender do uso, né? Depende de quem usa a tecnologia e não da tecnologia. ou seja, a tecnologia não é boa nem ruim, né? Ela é necessária, né, na verdade. Ou não, mas assim, ela não tem o julgamento que quem dá somos nós que damos o julgamento de valor. Ela é boa, ela é ruim. A tecnologia, né, quando ela foi utilizada na bomba atômica, né, claro que ninguém vai falar, nossa, a tecnologia é ruim. Então, às vezes, a gente se enxerga assim na sala de aula, não é? Você pega alguma coisa, você fala, essa tecnologia é ruim. É ruim por quê? Eu tenho medo da tecnologia, né? Ou eu não sei utilizar, ou ela realmente pode trazer alguma coisa ruim para o meu aluno. Se vai trazer algumas questões, a gente precisa discutir isso com ele. Então, o que a gente não pode, primeiro, a gente tem que entender o que é tecnologia. E a gente tem que perceber que ela não, o julgamento de se ela é boa ou se ela é ruim é nosso. É uma forma como a gente vai utilizar. Você pode utilizar a tecnologia de uma forma ruim com seus alunos. Então, nesse sentido, a tecnologia é ruim, não é? Mas, como a Magali está falando, para ela é ótima. Se ela faz um bom uso, ela é ótima, claro. Hã? E aí? O que vocês pensam quando vocês olham essas crianças que não querem jogar futebol, não querem fazer nada? Ela é boa ou é ruim? Aí é ruim, né? Eu acho. Mas e aí, o que a gente faz, Francis? Qual é o problema disso? Vamos tirar o celular de todo mundo? Não, não vai. Eu acho que tem que dar limite. Os pais têm que dar limite. O pai tem que estar no controle das crianças, dos adolescentes. Mas vamos porque pensar se deixar por eles... Mas vamos pensar uma coisa. Você está na sala de aula, você não vai chamar o pai porque o menino está usando o celular. A não ser que exista uma regra da escola que eles não possam utilizar o celular. Sim. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que compreender o uso. Se a gente se distancia dele, se a gente tem um pensamento, tecnologia é ruim, eu não gosto de tecnologia, a gente se afasta e a gente perde os nossos alunos. Sim, não quem é certo. Né? Oi, quem está falando? Dete. Oi, Dete. Eu fechei minha câmera, porque eu estou jantando, e aí o pessoal fica com vontade, não vou prejudicar os amiguinhos. Então, quando a gente fala de tecnologia, para a gente que usou mimeógrafo, revelando a idade, né? Para a gente que usou mimeógrafo, o celular é uma tecnologia nova. Porém, para os nossos alunos, isso já faz parte deles. Para eles não é nada novo, já nasceu com eles. Quando eles nasceram, já estava aí. Então, a gente tem uma certa resistência por conta disso. Agora, assim, o que a gente precisa é do equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é a palavra-chave em todas as situações. A gente não pode abolir, porque isso já faz parte deles, da cultura deles, da vivência deles. Mas a gente tem que controlar, é o uso excessivo que é ruim. Os excessos são ruins. Exato. Quem mais quer falar? Maristela, acho que foi a Maristela ou o Fábio que levantou a mão primeiro? Fábio. Foi Fábio, do Fábio. Então, Roberto, eu acho que nós somos os que pegamos bem essa chegada dos celulares na sala de aula. Porque eu lembro quando eu entrei na prefeitura, em 2007, ninguém tinha celular. Nenhum aluno tinha celular, né? E aí eu fui para a coordenação em 2011, também aluno não tinha celular. Começou até em 2013, acho, quando aluno de escola pública, né? 13, 14, 15, por aí, que eu acho que depois começou a ficar mais... E aí, eu passei por escolas que, quando os alunos começaram a ter celular, não, nós vamos ter que proibir o celular. Só que aí, queria proibir celular e a gente lendo o artigo falando como o celular podia ser ferramenta para ensinar os alunos. Aí, entendeu? A gente lendo isso, a gente tendo o curso, todo mundo falando sobre o uso das tecnologias em sala de aula, e a escola proibindo o celular. Aí ficava essa coisa paradoxal, né? Como é que você vai proibir? Entende? Como é que você vai ensinar o aluno de que ele tem um instrumento, né? Que ele tem algo que ele tem que usar com critério, e a gente está proibindo. Então, assim, a gente estava sendo a escola mesma, né? A gente estava sendo a escola mesma, porque é mais fácil proibir do que a gente fazer o seguinte.
E aí, conforme foi passando o tempo, a gente foi vendo que proibir era a pior coisa que se podia fazer. Aí teve que flexibilizar, porque aí os próprios cursos que a gente estava fazendo, eu estava falando que o celular podia ser usado para ensinar. Aí começou a se criar regras. Eu lembro que teve uma professora, e eu também fiz isso, porque um bom tempo que eu fiquei na coordenação, eu dava aula no estado. Eu tinha uma caixinha, eu entrava na sala e dizia, vocês vão colocar o celular nessa caixa, porque agora é a aula. Na hora que for para a gente usar, cada um vem aqui e pega. Até para evitar aquela coisa que aconteceu, né? Então o professor foi pegar o celular, aí o celular caiu no chão, aí o aluno queria ser indenizado e aquela coisa toda. Então o aluno levanta lá do lugar dele, vem, coloca o celular aqui, faz a atividade dele, terminou, pode pegar. Que aí a gente vai estabelecendo regras, né? Mas eu vivo isso, por exemplo, no cursinho, onde eu entro, são alunos que querem passar no vestibular, e a maioria deles quer fazer medicina. Aí você está dando aula, eles estão mexendo no celular e falam, gente, eu não consigo entender. Porque se vocês não estão conseguindo ter foco durante 50 minutos, que é minha aula, como é que vocês vão ter foco no vestibular, que é 4h30? Eu não estou entendendo. Então, vamos colocar o celular no modo avião, que é o que eu faço, porque aí eu falo para eles, né? Eu também, eu gosto muito de celular, mas, vou colocar numa... Então é isso, esse é o nosso papel como professor, né? Ensinar para eles que, nesse momento, eles têm que se desligar. Como é que eles vão focar? Exatamente. E às vezes tem que usar mesmo também alguma atividade também, né? Maristela? Eu acho que é Maristela. Aparecida? Eu complementando a fala da colega, né, a respeito do equilíbrio, eu super concordo, né, que assim, não dá para viver mais sem tecnologia, mas tudo que é excessivo é muito ruim. Eu acho que falta muita orientação também nas famílias, né, tipo assim, não sei como que cada um se organiza, né, mas eu tenho aluno que, vamos supor assim, que a mãe fala assim, ele não conseguiu dormir, ele ficou a noite inteira no celular. Tá entendendo? E aí, outro dia, parece que, assim, como que eu posso? O diagnóstico de crianças com TDAH está aumentando tanto. Para mim, é como se a criança ficasse o tempo inteiro com o celular. Porque daí ela fica... Não, mas aí é a questão do uso ruim, né? Então... Aí você está usando, porque quando você não tem limite da família, claro que é uma coisa que não é só da escola, né? Não é só a escola que pensa sobre isso, né? Que tem que pensar, mas nós estamos ali, né? Nós estamos ali de frente, né? Exatamente. Então, essa parte da família não ter essa orientação e saber desses malefícios, eu acho que afeta muito, principalmente dentro da escola. Como que uma criança chega dentro da escola, mas fala assim, ele não conseguiu dormir. Então, mas aí, Aparecida, a gente tem que sempre pensar, né, nessa forma. Eles vêm desse jeito, né? O que a gente faz? Não tem como a gente ensinar os pais. Pode, até pode. Mas a gente tem que estar preparado para isso também. Como que a gente lida com essa questão? Né? Isso é um pensamento outro. Como que a gente usa isso? Porque lembra daquilo que uma das aulas que o professor trouxe, acho que foi do Charlot, e falou sobre a questão do desejo, não é? Como fazer com que o nosso aluno tenha desejo? Excluindo o celular? Não, não é excluindo o celular. Mas é trazendo ele para a nossa realidade. Claro que depende do tudo. Tem hora que a gente realmente tem que tirar o celular, mas tem hora que a gente não pode abandonar também, né? Tá certo? O problema é que, assim, as coisas estão tão, assim, sei lá, desenfreada. Vamos supor, hoje em dia as crianças geralmente moram em apartamento. Eu, assim, acredito que a criança tem energia. Ela já fica no celular, ela precisa ter uma escola, ter um espaço para ela É como se ela estivesse dentro de uma Coca-Cola agitada ali. Ela precisa de um espaço para ela explodir. E as crianças já moram no apartamento. Você chega nas escolas mal estruturadas, a criança não tem nem da onde se mexer. Daí é que vira aquela confusão toda, né? Porque a criança quer se mexer, tem aquela energia toda, e não tem espaço, e aí vira aquela confusão toda, e os professores tudo cabelos em pé, né? Essa eu acho que é a parte pior da situação aí. Exato. É isso. Seguindo aqui, então. Então, a gente tem uma questão também, que a gente abordou um pouquinho também, sobre a questão da tecnologia, a digital e a analógica, né? Então, na analógica, a sala de aula com a lousa, que a gente escrevia, né? E a lousa digital também. Então,
o que a gente tinha antigamente, né, que era o analógico, lembra do nosso reloginho, né, funcionando, aí o relógio digital, quando surgiu, que era simplesmente dando dígitos para ele, né? Então, são ferramentas que são importantes para a gente. Depende do professor, depende da pedagogia que ele vai utilizar, depende do conteúdo que ele vai utilizar. A lousa tradicional pode ser mais útil do que uma lousa digital. Uma lousa digital, sem um professor letrado digitalmente, sem uma pessoa que tenha conhecimento, ela também não serve para nada, porque ela não vai fazer a função do professor. Então, a gente precisa entender sobre isso. Então, o que a gente trata hoje em dia sobre a tecnologia é a tecnologia digital, né? Baseada em eletrônica. Aqui só uma questãozinha que eu acho importante que a gente trate também, que é a questão das interfaces. O que são interfaces? Dispositivo que garante a comunicação entre dois sistemas informáticos e um sistema informático e uma rede de comunicação. A palavra se refere ao software que dá forma à interação entre usuário e computador, né? Então é importante a gente compreender o que é uma interface. Então, quando você está trabalhando com uma lousa digital, ela é uma interface. Então, se você não compreende os mecanismos dessa interface, se você não conhece os softwares que estão lá dentro, acaba não ajudando para muita coisa. Então, a gente precisa nos apropriar das tecnologias, tá? Então, aqui é só um conceito importante que a gente tem nessas questões também, para vocês compreenderem um pouco o que é, né, as interfaces, para a gente compreender as tecnologias digitais. Então, o que nós temos? A tecnologia, né, digital. Então, quando vocês falarem, hoje em dia, quando vocês falarem que vocês não gostam de tecnologia, vocês vão ser um pouco mais precisos. Eu não gosto da tecnologia digital, hein? Que tem como interface, né, os processos de ensino-aprendizagem. Não é isso? Então, o que nós estamos, para o nosso curso, o que nós temos? Nós temos várias interfaces. Nós temos a interface, a câmera é uma interface, não é isso? O teclado é uma interface, ele transforma o movimento mecânico em digital. A tela, ela é uma eletricidade, né, que se transforma em códigos binários, que aparece a imagem para vocês. Então, a gente precisa sempre ter muito claro isso, sobre aqui a tecnologia digital, que a gente tem essas interfaces, e a questão do processo de ensino-aprendizagem. Então, tudo que a gente está tratando, hoje em dia, o que mudou do que a gente tinha na roda? Na verdade, o que a gente tem as coisas ficaram mais aceleradas, não é isso? O Fábio estava falando sobre o Windows, a velocidade como que o Windows foi sendo modificado, né? E isso, de alguma forma, modifica a relação do homem com a tecnologia. Não é isso? Então, hoje, nós temos formas diferentes de nos organizar, forma diferente da gente ter o nosso dia a dia por conta da tecnologia. Não é isso? Mas tem uma frase importante do Keston, que ele traz: o dilema do determinismo tecnológico é, provavelmente, um problema infundado, dado que a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser entendida e representada sem suas ferramentas tecnológicas. Ou seja, tudo que nós temos hoje, a gente não consegue desvencilhar da nossa sociedade, não tem coisas diferentes. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando: quem inventou o celular? Ótimo, claro, teve alguém que teve a criatividade de inventar. Mas por que o Brasil é um dos países que mais utiliza o celular? Porque tem a jogada de marketing, porque eles fazem o que a gente vê. Isso tem no mundo inteiro. Não é esse o ponto. Porque a nossa sociedade adaptou ao celular e acabou utilizando o celular no seu modo de vida. Então, a gente não consegue desvencilhar uma coisa da outra. Por isso que a gente não pode falar como que a gente vive sem essa tecnologia. A sociedade e a tecnologia, elas têm que ser entendidas de uma forma junta. Nós somos a tecnologia que nós temos também. Não consegue pensar diferente. Como que seria como seria a minha vida, como seria a vida das crianças sem esse celular? A gente não sabe.
que a gente tem é a gente pode pensar na nossa infância que nós não tínhamos essa ferramenta. Hoje, com a ferramenta, a gente não pode pensar diferente, né? Então, esse contexto está muito abrangente e a gente precisa compreender essas questões. Por quê? Porque isso modifica profundamente a forma que a gente aprende, a forma que eles entendem. Não é como que a gente pode pensar, né? A gente vai pensar um pouquinho, a gente já trouxe em alguns outros textos, no professor da informação, aquele que tem a informação, que era a biblioteca, esse professor não tem mais sentido hoje em dia. Porque você tem tudo isso no celular. Como você vai competir com o celular? O professor está dando uma aula lá e tem uma pergunta, o aluno vai lá com o celular e já tem a resposta. Como que a gente vai... Como que a gente faz isso? Né? Então, essa modificação, que é uma questão reflexiva que a gente precisa tratar. Né? A gente precisa tratar dentro, quando a gente está usando a tecnologia, como que a gente vai usar e como que a gente vai tratar sobre isso. Né? Como que a gente vai comparar com isso? Né? Como que a gente vai conseguir competir com isso? Eu vi que a Adriane e a Glaucier, elas levantaram a mão. Glaucier, Adriana. Oi, Roberto. Oi, pode falar. Sobre isso que você acabou de dizer, eu acho que esse é a grande moeda, né? Essa é a reflexão mais importante, porque, na verdade, assim, eu entendo que o professor na escola outra, ele tem que usar essa tecnologia, seja ela digital, analógica, ou agora falando até sobre a inteligência artificial que está entrando aí de bola cheia, né, no momento, mas a gente tem que pensar sobre o nosso papel é exatamente qual? Não seria o de ensiná-los e educá-los para classificar essa informação, classificar essa fonte, organizar esse pensamento, utilizar essa ferramenta de modo de fato útil para a execução? Porque eu falo assim, eu percebo que quando a gente escuta, eu não gosto do celular, eu não gosto da rede social, eu não gosto... Eu percebo quando as pessoas dizem isso, que na verdade, assim, existe um certo receio, né, de que essas coisas sejam usadas sempre da maneira errada. Só que eu falo, assim como a criança de hoje já nasceu no universo que... Eu brinco, que eu falo que o neném sai da barriga da mãe passando o dedinho como se fosse um touching de tela, né? Ele já aprende, sai da barriga já sabendo fazer. Então, assim, como que a gente vai ensinar essa criança a respeito disso? Da mesma forma que a gente ensina eles a falar, a escrever, né? Eu acho que é esse o nosso papel. É o papel da gente se estruturar para demonstrar o quanto a gente pode fazer da tecnologia uma utilidade real para a nossa vida. Sim, né? Mas a gente precisa conhecer, né, Adriana? Exatamente, porque eu falo, outro dia... A gente precisa se apropriar dessas ferramentas, gostando ou não gostando de rede social, não é isso? Exatamente, porque o que eu penso é assim, por exemplo, outro dia, vou dar um exemplo claro, tá? Eu estava numa reunião pessoal com 3 amigas, sendo que 2 delas são da área da educação, são professoras e diretoras, e tinham crianças, a gente estava num momento de família. E o marido de uma delas fez um comentário a respeito do chat GPT. Foi na semana que saiu a notícia do chat GPT de inteligência artificial. E ele estava conversando com outro adulto. E aí, de repente, uma das crianças veio na reunião, entrou entre os adultos e falou assim: nossa, você já viu como funciona? Aí, a criança, uma criança, gente, estou falando uma criança de 8 anos, a criança praticamente deu uma aula de um aplicativo que estava naquela semana sendo demonstrado publicamente. E aí, uma das professoras falou assim: o que é isso?
Aí eu brinquei, falei para ela, falei assim, eu acho bom você começar a fazer um cursinho com ele, com a criança de 8 anos. Falei assim, faz um cursinho com ele, porque em menos de 15 dias, isso vai estar rodando dentro da sala de aula. E assim, e de fato, a gente adulto, a gente de outra geração, a gente que fez curso de datilografia e curso de MS-DOS, gente, eu fiz DBase, não sei nem para que serve hoje em dia o DBase. Mas assim, quando a gente que é dessa geração, a gente tem muito mais dificuldade que eles, porém, o princípio básico das coisas a gente tem. Quando a gente estava com a idade deles, a gente ia para a biblioteca e pesquisava em 8, 10 volumes de livro, o mesmo assunto, para poder traçar uma pesquisa. Só que eles conseguem fazer isso em 5 minutos no Google, só que eles não conseguem identificar o que é real, o que é ficção, o que é mentira, o que é verdade, o que é fonte segura. Mas, Adriana, até nós temos dificuldade com isso, né? Exatamente, mas é por isso que eu digo que... Até nós temos dificuldades em entender, né? É que para eles, talvez, o dano que pode causar uma informação falsa, uma fake news, claro que para a gente também, né? Mas é questão de pesquisa mesmo, né? De ter um pouco mais de conhecimento, né? E por isso é que eu acho que a gente precisa estar tão atento a esse assunto e a essas situações. Porque quando a gente se limita ao eu não gosto... Eu acho que não cabe, né? É essa questão do texto do Castro, né? Que fala que a gente não pode entender a nossa realidade, o nosso contexto, sem pensar nas nossas ferramentas. E cada vez ferramentas novas, né? É isso mesmo. Sheila fala. Oi, boa noite. Boa noite. Eu fiquei olhando essa foto aí, essa imagem que você colocou, e na pandemia a gente teve que se adaptar muito, assim, rapidamente a algumas coisas. Eu sempre usei computador, mas nunca filmagem. Até hoje eu não consigo editar uma música, colar, então certas coisas eu não consigo fazer. E tive que ler muito. E para mim, ler no celular é muito complicado, porque eu amo ler. Então, assim, para mim, o celular não compete com os livros, porque o prazer de abrir um livro, de ler, principalmente livro novo que você compra, né? Você vê a capa, você pega, tem a textura. Mas eu não tinha celular quando eu aprendi a ler, né? As crianças já têm, então pode ser que elas não tenham essa memória afetiva com o livro. A gente tenta na escola, né? Eu leio melhor hoje, eu aceito, assim, eu leio bastante coisa no celular, no tablet, no computador, mas não é para mim, é uma coisa que, assim, eu faço porque eu preciso. Não é uma coisa que eu troque o meu livro pelo celular, por uma tela para leitura, né? Eu sei que tem gente que hoje que já troca muito, assim, já fez essa transição aí. Mas para mim, não, eu faço porque é obrigatório, porque eu consigo mais PDF, mais barato, não tenho mais espaço para comprar livro. Então, assim, eu tive que... Os livros que eu queria ler muito, começar a usar o PDF, mas não é uma troca ainda. Se eu pudesse... Mas é que nós estamos no pé dos dois, né? Nós somos... Nós estamos analógico e digital, né? Na verdade, assim, usa a tecnologia por obrigação, sabe? Assim, porque facilita, porque é rápido. Mas sempre que puder, eu fico mais no outro. No outro lado. Eu leio basicamente, eu leio nas duas, eu leio no computador, eu só não leio no celular, porque o celular é muito pequeno e eu não enxergo direito, mas eu leio em livro, em Kindle, eu leio em qualquer lugar. Para mim não é um problema, não. Eu só estou mostrando, vou passar algumas coisas aqui para a gente discutir, né? Quem aqui quer falar? A Glauciane também queria falar? Glaucier, desculpe, Glaucier. Sim, algumas coisinhas, né, do que estamos discutindo aqui. Quando se falou dessa leitura agora, eu era uma pessoa que não trocava livro por nada. Hoje, livros para prazer, eu consigo ler no celular. Agora, esses textos eu tenho que imprimir, porque eu tenho que
ir grifando, eu grifo de lápis, eu ligo um tipo de marca-texto com outro. Então, eu sei que tem essa... eu consigo fazer isso no celular também, mas eu ainda não consigo fazer, né? Eu ainda preciso do papel, do físico. Agora, o por prazer, o que aconteceu? Pandemia, eu travada, eu fiquei ruim, professora de sala de leitura, então eu não tinha, eu ajudava o pessoal com as tecnologias, porque isso daí eu sempre gostei de pesquisar, né? Então, quando o pessoal tinha dificuldade para colocar um vídeo em plataforma, essas coisas, era eu que fazia. Eles mandavam para mim para o WhatsApp e eu fazia. Então, quando eu não tinha muito o que fazer, né? Foi aos poucos, procurando livro para mandar para os alunos, foram algumas coisinhas assim. Então, eu acabei lendo, vi a série Bridgerton, quis ler o livro. Eu li a coleção inteira no celular. Não tinha como comprar, e eu queria porque queria o livro, então eu li. É interessante que hoje mesmo, né? O pessoal fala assim, não, Glauci, eu sei que alguém me ensinou que para eu subir no Drive eu tenho que clicar no botãozinho aqui que dá para eu tirar foto. Falei, caramba, aprendi. Por quê? Era uma coisa que eu não sabia. Ela falou, eu sei que tem. Aí eu fucei e aprendi. Aí, nessas 2 semanas, eu gravei 3 videozinhos ensinando, fazendo tutorial para o pessoal, como colocar no Drive. Agora eu preciso gravar tutorial de como o pessoal ter coisas no WhatsApp, mas não ficar foto apagando, como você, aquilo que você quer que permaneça, por aí, o estrelar, né? Porque nem todos sabem que para limpar o WhatsApp pode fazer assim, como depois apagar as imagens do WhatsApp, mas que estão no celular ainda carregando, porque o pessoal acha que apagou no WhatsApp, não apagou no restante. Então, eu perder o medo, porque nós viemos de uma geração que, pelo menos eu vim, ver com os olhos, não com a mão. Não pode relar, você vai estragar. Né? Então, foi muito difícil eu começar a usar computador, porque eu tinha medo de que se eu apertasse um botão ia apagar tudo. Aí, aos poucos, fui aprendendo. E tem uma professora que trabalha... Mas isso é comum mesmo, né? Porque, assim, Sim. É a forma como a gente tem como usuário. Lembra daquilo que eu falei? É uma coisa como que a gente usa essas ferramentas. Né? Então, a gente tem que se apropriar disso para conseguir fazer com que os nossos alunos eles compreendam também, eles usem de uma forma reflexiva. E a gente, né, essa imagem aqui, né, do cara sentado na pedra com o computador, né? É muito claro essas questões, né? E a frase do professor da informação com o professor do saber. Então, a gente tem que ter muito claro que é uma coisa, que é o nosso uso, e o uso reflexivo da ferramenta, porque aquilo eu vou usar. O fato de eu ler, você vai ler no celular, você vai ler no Kindle, eu vou ler no computador, você está lendo. Então, ali muda muito pouco o que você está fazendo. Né? Mas vamos pensar como isso interfere na forma que a gente pensa. Né? A rapidez do pensamento. Então, a gente tem uma juventude acelerada. Nós somos acelerados por conta da tecnologia também. Então, as formas que a gente utiliza. Então, por exemplo, que nem ela falou do micro-ondas. Se o micro-ondas quebrar, você continua fazendo comida. Você vai fazer de outro jeito. Então, a gente tem que ter o quê? Uma questão, e eles estão na nossa frente em relação a isso. Porque não é só... Nós não estamos substituindo uma coisa por outra. É a forma como essas questões estão mudando o pensamento deles. Né? Então, a gente tem que entender essa questão. Então, para a gente, como professor, nós éramos os professores da informação. Nós tínhamos a informação. Né? Nós e as bibliotecas. Não é? Hoje em dia, não.
Hoje em dia, eles têm no Google muito mais informação do que tinha na biblioteca e infinitamente mais do que nós temos. Né? Então, aqui tem a frase do Charlot, né? As contradições do professor contemporâneo, que nós lemos. São essas contradições, entre tantas outras que nós temos, né? Decorrem do choque entre a prática do professor atual, né? A nossa prática, e o que a sociedade pensa da gente. Né? Como a gente fala, as famílias, né? As famílias não dão limite, mas muitas vezes as famílias também não sabem o que fazer. Eles esperam que nós que façamos isso também. Então, essa é a nossa contradição enquanto professor também. Então, como que a gente transforma essas informações? Como que a gente transforma um professor da informação para um professor de saber? Né? Aqui, imagina os robozinhos sendo substituídos por robozinhos. E uma questão também, né, que a gente fala muito, porque eles também estão acostumados, mas você sabe que quando você faz quando você faz pesquisa sobre o ensino à distância, você sabe que uma das coisas que eles mais sentem falta, os jovens, é do papel. Ou seja, às vezes a gente também tem um pensamento que eles são nativos. Não, eles também têm as contradições. Eles também têm as dificuldades que nós temos. Talvez a gente tenha um pouco mais de experiência e a gente lide de forma diferente com isso. Mas eles também têm dificuldade. Senão o índice de abandono de cursos à distância não seria tão alto como ele é hoje. Como aconteceu na pandemia. Quantos alunos desapareciam, que a gente tinha que fazer a busca ativa? Acho que todo mundo fez busca ativa, não é? Saber se o professor, porque o Ministério Público queria saber o que vocês estão fazendo com essas crianças. E a gente desesperado, criando mecanismos e pessoas que não conversavam com a gente, na educação infantil, no ensino fundamental. Os mais velhos, né, se comunicam direto, mas também teve uma grande evasão, até hoje não foi, muita gente está fora de escola ainda. Não foi isso que aconteceu? Então, ou seja, eles não estão resolvidos também com isso, porque parece que o conflito é só nosso. Nós vivemos em dois mundos, né? Eles também vivem em dois mundos, e às vezes eles não estão em nenhum dos dois, porque eles não sabem qual é o mundo deles. E nós temos que conseguir lidar com essas questões. E pensando numa outra escola, numa escola outra, a gente tem que ter esse limite, e de que nós não somos os donos de tudo, né? Aqui, opa, peraí, abriu aqui. O professor alega que não foi formado para tanto, não é isso que a gente fala? É verdade. Mas há dois obstáculos ainda maiores ao uso pedagógico dessas novas tecnologias. Primeiro, existe uma diferença entre informação e saber. Como usar as informações disponibilizadas pela internet para transmitir e construir saberes. Segundo, a forma escolar, isto é, as estruturas de espaços e tempo das escolas, a forma como os alunos são distribuídos em turmas, os modos de avaliar, não combinam com o uso pedagógico do computador e da internet. Eu lembro que minha filha, na pandemia, ela estava fazendo uma prova, e eu acompanhava, né? Ela era pequena. Travou, Roberto. Travou. Eu estou avisando ele aqui no WhatsApp para ele poder sair e entrar de novo, gente. Só um minutinho. Ah, tá bom. Ó, temos 2 Robertos na tela agora, hein? Por falta de um, tem 2. Aí sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Caiu meu outro computador, a tela simplesmente
Caiu, tá vendo? Falando da tecnologia, né? Mas voltei no outro, ainda bem que eu estou aqui com o outro. Então, eu estava falando da minha filha, e uma das questões, ela começou perguntas de história. E o tempo em que ela respondia, eu pegava no celular e fazia. Era muito mais rápido. Ou seja, qual é o sentido desses tipos de provas que a gente faz, de avaliação que a gente busca simplesmente a informação do nosso aluno? Para que eles precisam disso? Para que a gente precisa decorar tantas coisas se a gente tem na internet? Ah, não, Roberto, então a gente não vai ensinar nada para eles. Não, não é isso. Esse é o ponto. O que a gente vai ensinar? Como que a gente vai ensinar? Ensinar informação não tem mais sentido nenhum. E é isso que a gente percebe o tempo todo na sala de aula. Por que eles não têm o desejo de estudar? Por que talvez eles tenham o desejo só daquilo? O Fábio falou do vestibular também. Às vezes eles estão ali no vestibular porque eles não têm uma perspectiva também. Estão ali, mas não é aquilo que eles queriam. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente transforma, né, o desejo? Como é que a gente faz com que os nossos alunos tenham esse desejo? Né? Aqui tem uma aula entediante e uma aula super bacana, né? Mas será que só essa tecnologia é isso aí, inclusive para fazer medicina, né? Mas será que só colocar essa tecnologia já é o suficiente para criar aquelas crianças entediadas com esse monte de robozinho? Será que isso é o suficiente para criar o desejo nas crianças? Talvez não. Será que isso para a gente também, para a gente aprender? Porque a gente aprende aquilo que a gente quer, não é? Por que eles são diferentes? Por que a gente pensa que eles vão ser diferentes do que a gente é? Dos nossos desejos, das nossas frustrações. Eles também têm muitas frustrações. E às vezes a gente esquece disso. Professor do saber é aquele que gere a informação de forma eficaz, de construir e transmitir o sentido, de incentivar e apoiar nos jovens uma mobilização para aprender que se estenda além da simples coleta de informação. Esse é do livro atual, né, que vocês estão lendo nessa disciplina. Eu coloquei o capítulo 6 também. Então, aqui o Charlot ele traz uma ideia do que seria um professor do saber. Ele coloca claro, né, que o que a gente existe hoje. Não precisa, Sheila, não precisa, eu vou mandar para vocês, viu? Não precisa nem tirar foto, pode deixar. Pode falar, Antônio. Deixa eu dar um pitaco rápido aqui. Esse texto do professor Charlot, a gente pode fazer uma paráfrase aí dele, uma metáfora, de um curador de um museu, ou de um curador de uma exposição do Salvador Dalí. Né? Ele vai escolher as obras do Salvador Dalí de acordo com o interesse que ele tem para mostrar um viés do Salvador Dalí. Né? É um curador de um museu, ele vai apresentar as obras do museu de acordo com por exemplo, uma exposição específica que ele queira fazer sobre os dinossauros do período Triássico no Nordeste do Brasil. Né? O papel do curador é, de acordo com tudo aquilo que ele tem de material e de informação, escolher algumas coisas, escolher um roteiro e apresentar aquele roteiro para as pessoas que vão lá visitar. Ter um caminho a percorrer, mas não necessariamente falando o que é para ser feito, como é para ser feito, como é para entender a obra. Para entender a obra, cada um vai entender por si só. Mas o curador é aquele que mostra o caminho, né? É quase como um orientador, né? Aquele que vai dar os acessos e a pessoa vai trilhar por aquilo ali. Então, a informação, elas são só pedaços de coisas, né? E que o professor, eu vejo isso muito no ensino médio, né? Que eu dou aula em ensino médio, e no ensino médio é aquela loucura de faltar muito conteúdo passado do aluno, então ele chega muito defasado, ele chega sedento de informação, o celular está ali, né? Então, o papel do professor hoje ele seria um papel de curador. Diante de tudo isso, como caminhar? Então, essa frase do professor
Charlot, para mim, é nesse sentido, né? Um professor curador, um professor orientador. Sim, uma das possibilidades, né, Antônio? Alguém que não é o dono do conhecimento, né? Não é um sujeito absolutamente ativo e tampouco absolutamente passivo. Exatamente, exatamente. Então, para a gente começar a caminhar para o final, aqui tem duas questões para a gente discutir um pouquinho. Uma delas, eu trouxe uma das reflexões, que é a temática do fórum dessa semana, né? Será que estamos preparados tecnologicamente para formar nossos alunos inseridos no contexto da tecnologia digital? Como usar as informações disponibilizadas pela internet para transmitir ou construir saberes? E aí? Tudo que nós trouxemos, né? A questão que o Antônio falou agora, da questão da curadoria, tutoria, como que a gente pode mudar essa questão, a gente entende o que é a tecnologia, é importante que a gente entenda os limites da tecnologia, que não é simplesmente a gente trazendo ela para a sala de aula que resolve os nossos problemas, não é verdade. Às vezes a gente tem dois problemas, né? Não é verdade? Você fala para a sua diretora, não, eu preciso de um computador, aí ela te dá o computador, aí você pensa, aí você tem dois problemas, o problema anterior continua, e agora você tem que dar um jeito naquele computador, o que você faz com aquilo? Né? Então, nem sempre a tecnologia ela é necessária, ela tem que fazer parte daquilo que você acredita e aquilo faz parte da sua metodologia. Mas o que a gente não pode é tratar a tecnologia como se ela não existisse. Mesmo para uma criança carente que não tem um computador na casa dela, porque ela sabe que tem um computador, que ela sabe que tem um dispositivo eletrônico. E a gente precisa tratar sobre isso. Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho sobre essas questões, que é o que vocês vão escrever no fórum. O que vocês estão preparados tecnologicamente para formar os seus alunos? Vocês estão? E aí? Pode falar, Fábio. Então, eu acho que, como a gente já discutiu, nós somos um ser em constante construção, né? Dizer que a gente está preparado, talvez assim, se a gente entender que estamos sempre, né, num processo de aprendizagem, que a gente tem sempre que estar pesquisando, adquirindo novos conhecimentos e saberes, né? Então, acho que talvez a pergunta seria se nós estamos preparados para letrar os alunos digitalmente, porque como você mesmo mostrou aí num dos slides, né? Estar preparado não significa estar a par de tudo, né? Do que acontece no mundo digital, até porque nem dá, né? E também não precisa, né, Fábio? A gente não vai dominar tudo, né? Não vai. Mas eu acho que, né, o que seria estar preparado? Eu acho que é a gente entender que temos um papel importante como educadores em ensinar esses alunos o que é a cidadania digital, o que é ter ética, né? Como usar, como não usar, o que evitar, né? Eu acho que se a gente tiver essa postura de entender que a tecnologia também não é nossa inimiga, né? Pelo contrário, pode ser um importante instrumento para ensinagem e aprendizagem, acho que sim, a gente pode dizer que está preparado, se a gente entender que a tecnologia pode nos servir, né? E também que a gente tem o papel de ensinar os alunos a entender que a tecnologia ela tem um potencial tanto positivo quanto negativo, né? É isso. Ô, Fábio, essa questão é importante, né? Isso não quer dizer que a gente domine totalmente, porque não tem como você dominar a tecnologia. A tecnologia é tão ampla, você pode dominar um pedacinho, né? Mas na verdade é isso, né? A gente tem que preparado, o que eu imagino é que a gente tem que estar pronto para isso, né?
Eu acho que muito mais com pensamento, de uma forma de aprender, e às vezes aprender com o nosso aluno mesmo, porque às vezes ele vai ter uma possibilidade de algo ali que é muito mais do que a gente tem. Então, por que não fazer isso? Por que não utilizar os saberes deles, que a gente acha, né? Eles não sabem nada, sabem um monte de coisa. E às vezes, nessas questões, eles podem saber mais do que a gente. Por que não utilizar isso? Sheila, pode falar. Nessa questão, eu fico lembrando assim, quando a gente retornou para a escola, naquele formato 15 alunos, teve pessoas que falaram assim, já voltou presencial, eu vou guardar o computador. Sabe? Foi uma briga para falar, não, ele vai ficar dentro da sala à disposição, se você não quer pôr na frente, que atrapalha, mas lá no fundo ele que tem que estar ligado. Você vai fazer o uso dele, começa a colocar na tua sala de aula, com aquilo que você sabe. Se você tem facilidade no Word, põe Word na tela. Né? Está trabalhando texto, trabalhando imagem. Não precisa, assim, fazer vídeo, né? A gente tem, assim, umas aulas que é de 2 horas. Não é uma aula para você aprender. Mas ensina algumas ferramentas que dá para depois você ir mexendo e procurando. No Google tem muito tutorial que dá para você ajudar. Agora, o que não pode é falar... no meu concurso não estava exigindo. Entendeu? Sabe aquelas frases que a gente escuta? E porque assim, gente, as crianças são outra, o tempo é outro. Faz 10 anos que eu fiz concurso, 15, né? Não estava mesmo. Provavelmente os próximos vão estar escrito nível básico de tecnologia. Provavelmente. Então, assim, o que não pode é o professor se negar a aprender, né? Fazer o que o aluno da gente faz na hora que tem uma dificuldade, ele desiste. Porque é esse aluno, quando a gente tem ele na sala, a gente fala, mas nem tentou, e o professor é esse, que nem tenta. Eu acho que esse é o mais difícil na nossa profissão. Que a gente tem aqueles que estão caminhando para a aposentadoria, os que estão chegando agora, os que estão no meio do caminho. Então, ter o entusiasmo para aprender coisas novas, né? Mas a criança está ali, né? Não, Sheila, mas a criança, o que está aposentando, o que está intermediário, a criança está ali para aprender. Exatamente. Ele não pode esperar por isso, né? Não importa. O importante é que, naquele momento, você está ali com aquela criança e ela depende de você. E eu que trabalho na Integral, ela fica 9 horas comigo. Ou 9 horas dentro da escola, não só comigo. Então, se ela tiver todos os profissionais, a gente tem uns 10 profissionais, que tiver a postura de que eu não sei, eu não vou aprender, eu não consigo, essa criança já vai crescer com essa ideia de que ela não pode, porque ela está vendo um exemplo vivo ali, né? Ela não pode superar. Então, a gente é um exemplo para a criança também. Então, a gente consegue superar as nossas dificuldades. Vou saber tudo? Não, né? Mas alguma coisinha eu consigo aprender. Eu acho que essa preparação, assim, se a gente for usar uma tecnologia como um técnico de informática, como outras pessoas que trabalham o dia inteiro, a gente não tem, eu acho que nem precisa, mas pelo menos ter, assim, abertura para aprender, né? E você sabe que mesmo os desenvolvedores, eles precisam desse respaldo, porque se eles não tiverem o feedback de quem usa realmente uma ferramenta, né, uma ferramenta educacional, que foi feita por um grupo de educadores, mas por técnicos, mas na hora que você vai aplicar, numa grande massa, não funciona. Entende? Por quê? Porque a forma como que a gente vai lidar com essa informação, né? Como a forma que ela é pensada. Então, cada um tem a sua etapa. Então, aquilo que eu mostrei naquele círculo, tem isso, tem umas etapas que não é para gente. Pode? Você pode utilizar? Pode. É um conhecimento a mais? Mas não é necessário para o nosso dia a dia. Não é isso que a gente não quer que os professores sejam técnicos, né? Mas é isso. Primeiro, entender qual é o nosso momento histórico, né? Não dá para a gente achar que a nossa realidade não tem a tecnologia. Esse é um fato. Eu gosto ou não gosto da tecnologia é um outro juízo de valor também, né? Eu posso gostar. Então, na minha hora livre, eu vou fazer outra coisa.
né? Vou tocar violão, eu toco violão, né? Eu adoro tecnologia, né? Fiz todos os cursos de hardware, de software, hoje em dia eu não quero mais saber disso, porque não dá, as coisas começam a ficar cada vez mais complexas e você tem que optar por caminhos diferentes. Então, eu quero ser um bom usuário. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem um bom uso, mas lembre de outra coisa. O professor do saber é um professor reflexivo, né? Ah, minha secretaria pediu para eu trabalhar com isso daí. Você tem duas situações, você tem duas possibilidades. Ou se negar e perder o emprego, ou você aceita, mas tenta dar o seu olhar sobre aquilo. Isso ninguém impede. O secretário de educação não vai na sua sala de aula e vai falar, não é assim que você tem que usar. Não é verdade. Então a gente pode utilizar. A gente pode criar uma nova pedagogia para eles. A gente pode fazer dentro daquelas realidades que a gente tem, dos nossos limites. Né? Todos nós temos limites. A gente pode oferecer alguma coisa diferente para os nossos alunos. Certo? Eu vi que tem um monte de mensagem no chat. Como eu estou com a tela aqui, eu não consegui responder, tá bom? Mas o chat ele fica salvo para mim. Eu vou olhar se por acaso alguma questão eu não respondi ou algum comentário, na próxima aula eu trago para vocês também, tá bom? Consegui falar tudo que eu precisava. Pulei só uns 2, 3 slides aí, porque a parte inicial da recuperação acabou ficando um pouco mais extensa, né? Eu gosto bastante de trabalhar com as aulas, de sempre conversar com vocês. Eu acho que essas aulas muito expositivas, muito teóricas, eu acho que acaba cansando. E eu acho que nessa troca que a gente aprende, né? Que eu aprendo e que a gente consegue pegar com as experiências dos outros. Tá bom, pessoal? Então, terminamos pontualmente. Agradeço a paciência de vocês. Todos vocês ficaram aí. Essa semana, o professor Flávio, ele ia dar essa aula comigo. Ele me mandou mensagem que ele não ia poder, ele ia ter uma reunião e estava meio doente. Eu falei, não, pode ficar, professor. Falar a gente sabe fazer bem, né? Falei, falar eu consigo, né? Com a ajuda de vocês também. Eu agradeço muito a participação. Edna, pode falar, Edna. Quer falar alguma coisa? Não, só estava colocando as mãozinhas, apertei sem querer. Tá bom, Edna. Eu Obrigado, coloquei que eu achei que foi muito bom tudo, bem explicadinho, foi ótimo. Semana que vem a gente tem mais uma aula, acho que o professor Flávio vai conseguir participar também. Na terceira aula, a gente vai trazer... Semana que vem, acho que o Antônio também vai falar um pouquinho, vai me ajudar também numa parte da aula também, para vocês não enjoarem de mim. Na terceira aula, eu vou trazer duas pessoas também, dois pesquisadores da área da tecnologia para a educação, para trazer um novo olhar para vocês também, tá bom? Então, obrigado, pessoal. Quem quiser abrir a câmera. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau. Obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.